A gente vai a Londres conversar com o Felipe Killing, porque a Europa tem reclamado de não ter sido chamado para uma reunião que acontece na próxima sexta-feira entre Donald Trump e Vladimir Putin, reunião marcada para o Alasca. Lá, eles devem discutir os rumos da guerra na Ucrânia sem a participação do país invadido. O Killing acompanha e tem mais detalhes para a gente. Já boa noite para você aí na Europa, Killing. Tudo bom, Frumento? Boa tarde para você, para o Renan e para todos que nos acompanham. A Europa gostaria muito de um lugar à mesa, afirmando que qualquer decisão sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia pode interferir diretamente a segurança do continente. Até mesmo a presença de Volodymyr Zelensky é incerta aparentemente. Ele não deve ir até o Alasca. Uma porta ainda está meio que aberta, mas ao que tudo indica, será uma reunião a portas fechadas entre Trump e também o Vladimir Putin, presidente russo. Só que amanhã acontece uma reunião entre Trump, o Zelensky e líderes europeus, uma reunião virtual justamente para falar sobre essa guerra e o encontro entre Trump e Putin. O que o Trump sinalizou é que territórios serão trocados e o Zelensky disse que a Ucrânia não vai ceder territórios, porque isso iria apenas beneficiar o país agressor, que é a Rússia. A Rússia faz algumas concessões, mas ali no leste ucraniano, no leste europeu, a região de Donbass é algo que interessa bastante à Rússia, mas o que Volodymyr Zelensky tem sinalizado é que é inconstitucional ceder território, só que até mesmo aliados europeus reconhecem que algum tipo de concessão territorial vai precisar ser feita para colocar fim a essa guerra. A administração Trump já sinalizou que é um encontro para o Trump sentir qual que é a perspectiva da Rússia, então talvez a gente não tenha nenhum grande anúncio, apesar de ser o primeiro encontro entre Trump, que volta à Casa Branca, e Putin desde o início da guerra. Na administração Biden, o Biden não teve nenhum tipo de conversa com o Putin, a estratégia dos Estados Unidos foi isolar a Rússia, assim como a Europa. O Trump volta à Casa Branca, conversa com Vladimir Putin por telefone, agora tem essa reunião no Alasca, resta saber o que sairá dessa reunião ou se algum grande anúncio será feito. Pelo que os Estados Unidos têm falado, não deve ter nenhum grande anúncio, mas talvez um indicativo dos rumos dessa guerra a gente pode ter mais clareza na sexta-feira. Killing, vamos falar de outro conflito por aqui, a situação na faixa de Gaza, a promessa de Benjamin Netanyahu, né, uma ideia dele de ocupar ainda mais o enclave palestino, agora se concentrando na cidade de Gaza e, enquanto isso, a comunidade internacional fazendo duras críticas ao assassinato dos 5 jornalistas da Al Jazeera, assassinatos esses, mortes estas, assinadas pelo exército de Israel, né? Exato, já são mais de 220 jornalistas que morreram em Gaza por conta de bombardeios israelenses, e a comunidade internacional tem criticado porque Israel parece querer impedir que imagens do massacre em Gaza se espalhem pelo mundo. Não permite que jornalistas internacionais possam entrar no território palestino para fazer uma cobertura independente, e tem assassinado jornalistas locais. Então a comunidade internacional tem criticado bastante isso, né? Existe, claro, uma guerra de narrativas, a gente dá o lado de Israel, a gente dá o lado também das autoridades que controlam a faixa de Gaza, hoje tem o Hamas, mas você tem também organizações humanitárias, mas algo que acaba abastecendo muito o noticiário e servindo também como parâmetro são imagens que jornalistas acabam mostrando. Você vê uma terra arrasada, você vê crianças, carne e osso, você vê a busca por comida. Então, o mundo depende, né, do trabalho desses jornalistas em Gaza para ver o que está acontecendo por lá e tentar entender um pouco o tamanho desse drama. E Israel, de fato, já está nos preparativos para controlar totalmente a faixa de Gaza. Hoje, cerca de 75% da faixa de Gaza é controlada pelo exército de Israel, então eles estão se preparando para uma fase que é tomar toda a cidade de Gaza, que é a principal cidade da faixa de Gaza, e a partir daí ter controle total sobre o enclave palestino, outra movimentação que tem encontrado muita resistência na comunidade internacional, muitas críticas, mas lembrando que Benjamin Netanyahu faz isso por interesses particulares, interesses políticos, para agradar uma base radical do governo que dá toda a sustentação para o premier israelense. Obrigado, viu, Killing, pelas suas informações. Essa guerra em Gaza que
Deve ir longe ainda. Netanyahu hoje disse que até aceitaria que os palestinos saíssem de Gaza, mas não disse muito bem qual o destino dessa população e que país poderiam recebê-lo, não simplesmente largá-lo à própria sorte. Obrigado, viu, Killing, pelas informações. Até mais. Valeu, até mais.